Ah, apareceu. E não apareceu para mim mais, mas tá bom. Eu te Tá vendo, tá bom. bom. Então tá, joia. Doutora Aline, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, tá? É um Obrigada a prazer, você. uma honra ter você aqui com a gente, viu? Muito obrigada por dispor do seu tempo, tá? Lê, é uma honra imensa para mim, tá? Na verdade, eu sou fã sua, né? E da Ah, farmacotécnica, sempre ajudando a gente. E eu amei chá, tá? que legal. Você fez um chá de quê, doutora Aline? Então, adivinha? Ó, veio para mim camomila, o de ervacideiro e o de hortelã. Vamos ver se acerta. Camomila. Verdade. E você fez sozinha? Só eles isolado ou você misturou? Não, fiz sozinha, fiz sozinha. Eu até pensei em colocar, mas depois eu falei, não, eu acho que eu preciso ficar calma para aparecer na tela. Aí eu preciso de camomila. Ah, está linda, viu? Seja muito bem-vinda. Lina, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para quem está nos assistindo, falasse um pouco de você, da sua jornada profissional. Conta pra gente. Tá, bom, eu sou Line Manoeli, né, a doutora Line. Eu trabalho no Instituto Dermaline, trabalho com estética, com dermatologia. Trabalho com, na verdade, uma medicina mais integrativa, não no sentido de ser uma especialidade de medicina, mas no sentido de tentar olhar o paciente como um todo. O Instituto Dermaline foi criado por causa da Aline, né? E foi uma ideia realmente de tentar ter um espaço para ver as pessoas de uma forma mais integral, né? Às vezes eu senti um pouquinho de falta disso. É, eu cresci no meio da medicina, pai médico, cresci dentro de hospital e minha mãe também da área de saúde. Então, assim, minha mãe era psicóloga, então aí meio que faz o link, né, com tudo. E é isso, assim, eu acho que o Instituto ele foi construído exatamente para ser esse espaço, essa é a minha cara, eu gosto disso, meus pacientes eu tento mostrar a importância do dia a dia, dos cuidados do dia a dia, e tento mostrar que a pele é uma resposta de tudo que a gente faz com a nossa vida, né? Ela só é a televisãozinha que Deus fez pra gente entender o que que acontece com a gente, né? Exatamente. Ó, já apareceu um aqui, mãe, te amo, viu? Ah, E- mas essa não, visão integral do paciente é muito interessante, né, Lina? sim, sim, assim, eu me apaixonei por isso, acho que a gente terminou você acompanhando um pouquinho essa minha jornada, né, até porque, assim, mãe de 4 filhos, médica, ainda inventa de estudar, e estudar, e estudar, isso é meio complexo, né, e assim, mas tudo isso é realmente para colocar em prática o que a gente acredita e às vezes acha muito difícil, né, eu acho que todo médico quando se forma pensa exatamente isso, olha, todos os órgãos são respostas dos nossos atos, mas a gente tem dificuldade ali na prática de ver, porque às vezes coisas muito simples que a gente muda no dia a dia, a gente consegue ter uma resposta fascinante, né, dos pacientes. É, então, só para lembrar que o nosso tema hoje, gente, é hábitos de vida e o impacto que isso tem na pele. Então, Line, olha só, o que eu acho, nós estamos vivendo uma época áurea nas questões dermatológicas, assim, estéticas, né? Porque tem muitos procedimentos, tem muitas alternativas que nós podemos lançar mão a partir de um bom médico, né, acompanhando, para retardar envelhecimento, para corrigir condições inestéticas, né? Mas e o básico? O que Então, que a gente pode fazer do básico para que a nossa pele seja mais bonita, para que a gente permaneça, mantenha a jovialidade por mais tempo, o viço, a luminosidade, a beleza e a saúde da pele? o que que acontece? Assim, temos tratamentos maravilhosos, cada dia melhores, né? Temos conceitos de belezas e uma busca maluca por um conceito de beleza que a gente não sabe nem de onde surgiu, mas que ele tá aí. E que às vezes até as pessoas nem acham tão belos assim, mas está no padrão, a gente vai lá fazendo. Faço muito procedimento estético, adoro, mas tem duas coisas que eu falo com o paciente. Primeiro, se eu não entender o organismo dele, se eu não entender como ele funciona,
E se eu não estimular para que ele funcione bem, se eu não tratar a saúde dele, eu não estou falando de tratar a doença, eu estou falando de tratar a saúde desse paciente. Não tem preenchedor, não tem botox que dure, não tem preenchedor que realce. Por quê? O preenchedor, o botox, os bioestimuladores, os lasers, eles são procedimentos estáticos. Eles a gente faz ali, eles vão ficar só ali. Só que pensa que a nossa pele está recebendo informação de dentro e de fora. Então, ele recebe informação do que eu como, do que eu me estresso, de como eu durmo, entendeu? Da minha fase hormonal, olha que loucura. Tanto é assim que mulher perto da menstruação tem acne. Por que que é isso? Então, assim, tudo tem influência. Adianta, tá toda desregulada hormonalmente, tá com anticoncepcional, não tá fazendo nenhum estímulo hormonal para que melhore e, de repente, fazendo 1000 bioestimuladores, a pele vai continuar opaca. Entendeu? O processo de envelhecimento vai continuar do mesmo jeito. Por quê? Porque apesar dela ter feito aquele pontual bioestímulo, o mundo está falando para ela assim, envelhece, 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 né? Porrada, 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 e não tem nada de dentro. Então, assim, fantástico, todos os procedimentos estéticos, não sou contra de forma nenhuma. Porém, eles têm que ser feitos quando a gente sabe qual é a terra que a gente vai plantar. Né? Quando a gente vai plantar uma terra, a gente vai olhar primeiro se a terra é boa naquele lugar para a gente plantar. A gente não sai plantando. Ah, não, eu vou plantar agora aquele eucalipto mais caro aí, que dá o pessoal fica rico com ele, não sei o que. Não adianta você plantar alguma coisa numa terra que não tá boa. Então, eu acho que fazer procedimento estético, super aconselho, eu acho super legal, contanto que seja necessário, né? E só vai valer se você fizer um estímulo diário para otimizar a sua pele, para melhorar a sua pele. E esse estímulo diário só tem no hábito do dia a dia. A gente come 3 vezes ao dia, a gente dorme toda noite. Então, assim, a gente tem que entender isso. A gente caminha ou a gente não caminha todos os dias, a gente faz exercício ou a gente não faz todos os dias. E a nossa pele vai mostrar o que a gente faz ou não, tá? É verdade isso, né? E tem um detalhe que é muito importante: requer um investimento financeiro e de tempo, né? Para você fazer procedimentos. E aí você pode, claro que vai ter resultado, né? Você vai ter resultado, mas você pode pegar todo o seu investimento e jogar fora rapidinho, né? Rapidinho. Eu acho que a gente pode valorizar esses procedimentos, valorizar o que é possível fazer com os bons hábitos de vida, né? Acho que é até uma questão de inteligência, assim. Ô, e conta pra gente, se você pudesse elencar alguns dos piores agressores para a pele, dos hábitos que menos favorecem, né, que mais prejudicam, na verdade, a saúde e a beleza da pele, quais seriam? Você poderia elencar alguns? Eu acho assim, que o primeiro hábito é a alimentação, né? Se a gente não tiver, eu não tô falando para ser Caxias na alimentação, eu não tô falando para ser aquela pessoa que só come alimentos politicamente corretos todos os dias, né? Só alface, só... Mas você tem que ter um equilíbrio muito bom dessa alimentação, porque senão você começa a cultivar só coisas ruins, né? Quem come muito açúcar vai começar a cultivar um microbioma. Eu li esses dias uma palavra muito... Eu lembrei do Harry Potter, eu acho. Comensais da pele. Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito assim, né? Comensais da morte, né? Foi um Nossa, muito Harry Potter! muito Adorei! Harry Potter. Eu falei assim, meu Deus do céu. Então, mas é isso. Então, você começa a criar comensais ruins da morte na pele, né? Então, assim, eu acho que a alimentação é uma coisa que ele vai estimular o sistema imunológico, ele vai estimular hormonal, tá? Ele vai fazer ou não uma resistência insulínica, ele altera o humor, ele estimula neurotransmissor. Então, assim, a alimentação eu acho que é o principal fator que a gente tem que, né, corrigir. Uma coisa que a gente fala pouco, Leandra, mas que assim, eu tenho visto cada vez mais, que quando existe influencia demais, é a questão do sono, né?
assim, pacientes que dormem mal e cada vez mais, assim, com essa pandemia, parece que foi assustador a queixa, pelo menos no meu consultório, assim, de paciente que fala, Aline, eu não tô dormindo. Eu tô indo no psiquiatra, eu tô tomando agora 3 remédios para dormir. Eu falei, ai meu Deus, vamos ver por onde que a gente começa. Mas e aí chega, e aí vira pra mim e fala assim, ai, olha aqui agora, eu tô cheio, não sei se... Eu falo que as pintas do Morgan Freeman, aquelas pintinhas que ele tem no rosto todo, aquilo Uhum. ali está muito relacionada com desordens metabólicas. E como eu tive, depois da pandemia, pacientes vindo no consultório, porque diz que encheu após essa fase de estresse, não dormir direito, alterar a alimentação, alterar até hormônio, porque, na verdade, além dos hormônios alterados pela própria ansiedade, pelos próprios hábitos, né? Paciente que resolveu que ali ele ia parar de tomar, ou que ele ia começar a tomar, porque, assim, alguns olharam muito para dentro de si, outros olharam poucos. Então, assim, eu falo que essas pintinhas, elas são fantásticas, porque elas mostram pra gente, né? Às vezes chega paciente, ai, que meleca, que eu tenho tanta pinta, eu fiquei grávida, apareceu. Eu engordo um pouquinho, aparece. Eu falo, gente, agradece a Deus, Deus está te avisando. Ele podia te trazer uma doença mais séria, ele está avisando ali, ó. Começou a aparecer, fica atento, tem coisa errada. Então, eu acho que o sono, pelo estresse, pela ansiedade que foi causado aí pela pandemia, eu acho que foi uma das coisas que contribuiu muito, porque eu notei muito os pacientes que me queixavam também tinham essa queixa de sono. Essa questão das pintinhas, nossa, eu nunca tinha parado para pensar da forma que você falou, né? Que é um indicador, que é um presente porque tem alguma coisa te mostrando que algo não vai bem, né? Mas tem muito a ver, me corrija se eu estiver errado, né, Lini? Com a quantidade de consumo de carboidratos e açúcar que a gente tem, né? Sim, sim, Então, porque é muito... ele tá Pode falar. relacionado com resistência insulínica, Leandra, e com inflamação, né? Que tá uma carreia a outra, né? Paciente, quanto mais inflamado, mais altera a forma como a nossa pele ela é muito fantástica, porque ela responde muito rápido a qualquer coisa. Se você pensar que a Leandra que eu estou vendo hoje, daqui a 22 dias ela vai ser uma outra Leandra, todas as células ali da pele dela vão ser outras, vão ter nascido de novo, você pensa no impacto de qualquer alteração que a gente tenha na formação da pele. Então, assim, quando você vê essas pintinhas, não é uma coisa de uma vida inteira, é também, mas não só. Muitas vezes é resposta de alterações muito recentes. Então, nesse sentido, eu falo, gente, é um presente de Deus, porque é uma resposta rápida, né? É verdade. Nunca tinha pensado por esse lado. De fato, essas pintinhas que vão aparecendo no pescoço tem muito a ver com resistência insulínica. Traduzindo, gente, tá comendo ou muito açúcar ou muito carboidrato. Tem também uma propensão ao longo do tempo isso aumentar, né, Lili, com a idade. Sim, Mas, sim. mas normalmente é porque o que que acontece? O nosso pâncreas, ele tem um tempo de vida. Ele não é um órgão que foi criado para durar eternamente. A gente consome as células antes do tempo se a gente consumir muito carboidrato. Então, quanto mais idade a gente tem, menor, mais difícil um pouco vai se tornando a resposta da nossa insulina se a gente continua comendo muito carboidrato, né? Exatamente, por isso que quanto mais velho, né, mais chances de você desencadear a diabetes, né? Não é porque você está com açúcar que você comeu a vida inteira, não. É porque, na verdade, você estimulou tanto um órgão seu para trabalhar em resposta desse açúcar, tá? Porque o sol, ele é acumulativo, ele fica ali, a lesão. O açúcar não, é porque ele estimula tanto alguns órgãos nossos a funcionar que alguns órgãos cansam. E com a pele acontece a mesma coisa, né? Se você começa a ter muito estímulo da pele, e aí deixa eu me organizar para não confundir todo mundo. A pele é a mesma coisa que eu falo com relação ao sol. Se a gente pega sol e a gente exige uma resposta da nossa pele, além dele ser cumulativo, a nossa pele fica meio maluca também. E aí ela começa a envelhecer mais rápido, porque ela trabalhou tanto, 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 tanto a vida inteira nessa proteção, tentando não se oxidar tanto,
porque apesar do sol ser maravilhoso, e ele é maravilhoso, tá? Eu não sou a dermato louca do sol, do protetor solar, que fala não, 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 eu acho que tudo tem que ter moderação. Mas eu acho que assim, tá tudo ligado. Então, tudo que eu tenho lá no consultório, até assim, melasma, eu fico comparando, porque eu acho que a função do alimento no nosso organismo, nesse ciclo, nessa formação aí, no processo de diabetes, no trabalho do pâncreas para produzir insulina, é muito parecido com o dano que o sol causa. Então, o sol também causa esse dano quando ele bota a gente para trabalhar muito. Da mesma forma que o açúcar também causa esse dano, e no organismo como um todo, quando a gente trabalha muito. Por isso que assim, você pegou sol hoje. Às vezes a criança, tem uma criança, ela é nova, ela pegou sol, foi pra praia, ficou, sei lá, no Rio de Janeiro, em Balneário Camboriú, lá com meu filho, aí um mês, chegou lá, pegou sol, ele volta cheio de sardinhas. O que é sardinhas? É o organismo que ficou maluco, ele começou a produzir muita melanina num lugar e pouco em outra, porque ele foi tão exigido ali para se reparar, que não conseguiu. Quando a gente come muito açúcar, é a mesma coisa. Você come tanto açúcar que nosso organismo tem que processar tanto açúcar que chega uma hora que ele começa a cansar. Aí ele produz ele produz muita insulina, daqui a pouco ele produz pouco, então ele fica meio maluco também. Né? Igual a gente, se a gente trabalhar muito, se eu ficar 3 dias trabalhando direto, quando for no final eu vou estar olhando assim, vou estar confundindo tudo. Né? Então eu acho que o nosso organismo é a gente. Então tudo que acontece com a gente tem que pensar que ele é também. Com relação a... Agora, a boa notícia é que, às vezes, só de fazer um controle alimentar, se reduzir um pouco o carboidrato, essas pintinhas tendem a sumir, né? Uma coisa que é muito importante lembrar, que você frisou muito bem, é que em 22 dias é pele nova. Então, Pele sempre nova. é uma chance nova, né? Sempre é uma nova chance. E olha, para E essas pintinhas, se o paciente emagrecer, às vezes o paciente chega lá e fala, nossa, sumiu, o paciente some sozinho. Aí eu brinco e falo assim, chega paciente, Nini, eu quero fazer um peeling, porque aqui tá escuro e tá cheio de bolinhas, né, de pintinhas. Aí eu falo assim, olha, vamos começar pelo início. Aí eu começo a perguntar, o que você come, o que você faz? Eu falei, vamos começar tratando uma coisa nada a ver com a pele, né? Termino encaminhando para os especialistas, bonitinho, e aí o paciente perde peso. Aí ele volta lá, Aline, agora que ele voltaria para tirar. Quando ele volta para tirar, já sumiu um tanto. Tem um tanto ainda que a gente ainda vai tratar, porque já são lesões maiores, mas muitos já sumiram, então é muito fantástico. Eu acho que a pele é apaixonante, porque você vê, né? e a gente pode, e mesmo durante um processo, é óbvio que a pessoa tem que cuidar da alimentação, mas durante esse processo existem suplementos que podem ajudar nisso. Porque quando você come muito açúcar, o que acontece? Sobra resíduos de açúcar circulante, que por conta da nossa temperatura no corpo, eles glicam. O nome técnico é glicar, mas é como se fizesse um caramelo, uma calda de pudim dentro do seu corpo. E aí, para reverter ou impedir ou dificultar a glicação, existem suplementos como, por exemplo, o glicoxil, que é Sim. muito, muito interessante para você que tem ação antiglicante, pode prevenir ou acelerar a renovação dessas células aí. E tem mais, né? Açúcar em excesso aumenta rugas, Com certeza. favorece, piora a acne, né, Aline? Como que tá essa Ó, história da acne com açúcar? Conta pra gente. então, a acne com açúcar, com leite, a acne ela é uma resposta do que a gente come, né? E até quando você fala que ela é uma resposta hormonal, é porque os hormônios também respondem ao que a gente come. Então, no final, se a gente tratar o que a gente come, a gente está tratando uma porção muito grande do estímulo da acne, porque a acne é multifatorial. Então, assim, hormônio causa acne, alimentação causa acne, estresse causa acne. Tudo que a gente faz pode causar acne se não for comedido, né? A questão da insulina, você não conseguir fazer o ciclo bonitinho você começar a fazer a resistência insulínica, você comer alimentos com alto índice glicêmicos, você vai estimular as glândulas. Eu brinco assim, alto índice glicêmico, comida com muito açúcar ou derivados de leite e leite,
eles é como se fosse um aviso para a glândula sebácea. Trabalha, trabalha, trabalha. Aí eu brinco, eu falo assim, o paciente chega lá cheio de acne. Ele fala, ai doutora, eu tomo leite todos os dias com Nescau, né? Mas assim, eu só tomo uma vez ao dia, só de manhã leite com Nescau. Aí você bota açúcar, boto também. Eu falo, cara, olha que composto estimulante para acne. A acne fica muito feliz ou muito triste, porque você fala para a glândula sebácea, todos os dias de manhã, quando ela acorda, ela já começa assim, vamos trabalhar. Eu falo assim, imagina um diabinho com tridente, pior que eu imagino isso. Um diabinho com tridente, falando para a glândula sebácea, trabalha, trabalha, trabalha. É só um pouquinho, né? Trabalha, trabalha, trabalha. Porque ele come leite ali, aí quando é na hora do almoço, ele vai comer uma macarronada cheia de queijo com creme de leite e tudo. E à noite, mesmo ele fala, não, mas eu comi uma salada. Mas aí ele botou um molhinho lá com creme de leite. Isso é super comum. Um Um molhinho assim, um molhinho. pouco. É. Exatamente. Né? E Molho aí, com salada, e não salada com molho, né? mas assim, até que porque assim, a questão não é a quantidade. A questão é o estímulo. Você pensa você mandando sua glândula sebácea trabalhar o dia inteiro. Eu fiz uma coisa assim, eu falo sempre para eles, eu prefiro, em vez de você tomar um copo de leite de manhã cheio de açúcar, igual você gosta com Nescauzinho ou com cafezinho, eu prefiro que você faça o seguinte, tira isso, troca isso por um chá, por um suco natural, que também não é das melhores. E quando chegar no final de semana, você toma 3 litros de leite, extrapola no açúcar. Se for o caso, eu prefiro isso, porque você bota seu organismo para trabalhar que nem um maluco no fim de semana. Tá, ninguém precisa trabalhar que nem maluco, mas vale a pena para ele pela felicidade, tá? Então ele trabalha que nem maluco. Durante segunda a sexta você não trabalha? Você não é tão feliz assim trabalhando nem sempre, você quer descansar, mas você tem que trabalhar. Então você vai ficar feliz sem leite. Entendeu? Você vai tomar um chá, você vai tomar uma outra coisa. Tá? E não adianta, não, eu quero tomar, eu posso tomar um leite de inhame, um leite... Doutor, é tudo horrível, eu tentei, nenhum tem gosto de leite, sim, gente, leite de inhame, leite de amêndoas, são maravilhosos, eu acho, mas eles têm gosto de inhame, de amêndoas, eles não têm gosto de leite. Se a pessoa para de tomar leite, ela quer o gosto, né? Mas não tem, o gosto é só o leite. Então, assim, eu tô falando que se a gente tomar uma porrada no final de semana para você trabalhar, você vai trabalhar, mas você tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta para fazer dieta, pelo menos. Diminuir açúcar, diminuir leite. E se puder, ainda diminui glúten, ainda que fica perfeito, tá? Excelente para a pele, você vai ver uma resposta maravilhosa. E final de semana você enfia o pé na jaca. Daqui 1 mês, 2 meses, você vai diminuir um pouco o gosto. E você vai diminuindo um pouquinho mais. Porque assim, todo mundo fica com medo de ficar infeliz porque agora não está comendo nada, né? Eu escuto todo dia, doutor, eu venho aqui, você manda eu parar de comer tudo, né? Daqui a pouco eu vou ter que comer só folha. Não, não é isso, né? É a gente ser comedido, tá? Porque senão você vai ter um diabinho toda hora lá mandando a glândula sebácea trabalhar, trabalhar, trabalhar. E paciente que tem acne tem que pensar nisso. Ah, adianta tomar isotretinoína? Adianta, ela é fantástica, ela vai secar a glândula. Mas se você for colocar estímulo todo dia, tiver uma alimentação super calórica, né? Comer todas as coisas. Se você dormir mal, tudo isso vai piorar de novo, né? Então, assim, é isso que a gente fala. Se a gente saber como viver feliz, né? Ter bons hábitos, a gente vai ter uma pele fantástica. Quando quiser fazer procedimento, vai estar tudo lindo. Um pouquinho de procedimento vai fazer, ó, né? Muito legal, muito interessante. Line, e realmente, tudo que é muito proibido, as pessoas acabam resistindo mais a tirar, né? Sim. É uma conduta que eu acho que é intermediária, que vale a pena sim. E deixa eu te perguntar uma coisa, e os hormônios, eles interferem na beleza, na saúde da pele, no envelhecimento? Como é a sua visão sobre isso? Eu acho que interfere sim, interfere muito. Uma prova disso é que eu falei a primeira vez, né? Toda mulher chega lá com a acne, eu acho a acne fantástica, porque ela serve para todos os exemplos. Ela fala, Aline, antes de eu menstruar, todo mês eu tenho uma acne, né? Aí você fala, não tem influência, lógico que tem. Tanto tem que a mulher que é uma oscilação hormonal mensal, né? Um dia é um hormônio, outro é uma dança dos hormônios, as mulheres.
a gente consegue perceber as alterações, tá? Então, quando a gente fala de hormônio, super acho que tem a ver. Mas tem a ver também com envelhecimento. Quando a gente vai entrando na menopausa, no momento do derretimento, né, que a mulher chega e fala assim, Line, parece que eu fiz isso aqui, ó, do dia para noite. É desse jeito, né? Elas sentem que estão derretendo. Mas não são só elas não, Leandra. Verdade. É uma queixa também das mulheres que usam anticoncepcional, tá? Por quê? Porque as mulheres que usam anticoncepcional nada mais são do que mulheres menopausadas. Lindas, leves, soltas, né? Mas sem hormônio, sem a testosterona, que eu brinco que é o hormônio do tesão, né? Aí a pessoa fica mais ela fica mais tranquila, mais calma, né? E sem progesterona, que é o hormônio da calma, mas elas estão calmas porque elas não têm nada, né? Sem estrogênio, que é o que dá aquela delicadeza. E aí a pele faz isso aqui, derrete, a mulher fica mais flácida, mais saludite. Tudo isso tem muito a ver com hormônio, né? No homem, a andropausa, também você consegue observar, o homem diminui o malar muito rápido, a face do homem que entrou na andropausa, que não fez nada, você consegue observar isso claramente, tá? Nas aulas com o Ítalo, né, eu sempre ficava brincando, assim, eu mostrando cada hormôniozinho tem um sinalzinho na pele, então a gente tem até um dicionáriozinho que você olhando para a paciente, você pode chutar ali os hormônios que está faltando, dá para fazer uma semiologia muito bem, só olhando o paciente, então super influencia. Eu acho que o hormônio a gente tem que cuidar sim, super, com muito cuidado, com um profissional que saiba cuidar muito bem, tá? Eu acho que ele não é um monstro de 7 cabeças. Eu acho que ele não dá câncer, muito pelo contrário, a não ser que ele seja mal indicado, a não ser que ele seja um hormônio sintético, num paciente que não... tem muita coisa. Eu acho que o hormônio você tem que usar com muito cuidado, porque assim, como ele é quem dá o tom da nossa dança, do nosso organismo, se você bagunçar tudo, você vai pagar por isso. Né? Deixa eu até aproveitar e dar um recado para quem está assistindo a gente. Tem muita gente, na farmácia a gente presencia isso todo santo dia, né? Então, o médico prescreveu lá para determinada mulher ou determinado homem usar a testosterona por 6 meses e retornar, né? Invariavelmente, alguns pacientes voltam querendo fazer sem autorização do prescritor. Gente, isso é muito complicado. Primeiro que por lei a gente não pode fazer isso. Segundo, que você está se expondo a um risco. Porque quando o médico ele fala que você está em uso de hormônio e que ele quer te ver, é porque ele precisa realmente avaliar. Tá? Mesmo os hormônios que são usados hoje em dia pela via transdérmica, que o risco é muito menor de complicações, mesmo tendo sido bem indicado, precisa de uma reavaliação periódica. Né? O hormônio é uma substância extremamente potente. Tá? Hormônio no nosso corpo é vida. A doutora Aline está falando aqui da parte da influência na pele, mas os hormônios são os reguladores de todo o nosso corpo. Então, são muito importantes estarem bem regulados, bem indicados, mas, gente, nunca é para sempre. Nada é para sempre, na verdade. Então, é muito, muito importante retornar ao médico para fazer uma reavaliação de acordo com o tempo que ele solicitou, sabe? Até porque o hormônio, ele cicla muito, né, Leandra? Então, assim, num mês, você altera. E todos os estímulos, eles vão... É como se o hormônio fosse a resposta imediata do nosso corpo, de tudo que a gente faz, de todas as... Ele é a resposta. Então, assim, a mulher, ela muda... Num mês, ela muda todos os hormônios. Tanto que quando você vai ler lá nos exames, o paciente fica, ai, doutor, eu não sei que lugar que eu tô, eu não sei... Dependendo da fase, ela vai estar alta e baixa. Então, pensa, uma coisa que é tão delicada, se a gente sai fazendo e mantém aquele que mantém 6 anos a mesma forma, tá fazendo errado, tá só piorando, não tá melhorando a pele, não tá melhorando o organismo, não tá mantendo uma saúde, tá? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu acho que quando o médico fala assim, tem que voltar, tem que olhar, porque é igual, olha, a gente dá algumas medicações que a gente faz o paciente todo mês no consultório, tá? Para fazer exames.
Ai, aí às vezes, doutora, eu posso só ir, eu só vou pegar o resultado, não gasta nem. Mas eu preciso olhar, porque se eu tô passando, é porque tá mudando tudo muito rápido. Em um mês ele vai mudar. Ninguém sai pedindo exame todo mês, porque ele gosta de pedir exame, gosta que as pessoas se furem, não é. Tem um porquê. E esses 3 meses aí que acontece com muita frequência, os 3 meses, quando o médico pede, é porque o organismo precisa dos 3 meses para dar uma resposta estável. Até esses 3 meses, a resposta oscila. Depois desses 3 meses, ele começa a ficar estável. Então, é quando o médico tem que reavaliar, ver o que estimulou, o que não estimulou e o que ele vai ter que fazer mais. Tá? Então, por favor, não façam isso. Vão lá na farmácia, tá? Falam com elas direitinho depois que vocês forem no médico. Antes disso, não faz, porque vai dar ruim. Não é chatice delas, não. É isso mesmo. Oline, e tem duas perguntas aqui, eu vou colocando antes da gente continuar. Uma pessoa perguntou sobre a história do leite, se adianta ser o leite sem lactose. Então, o leite sem lactose piora, porque na maioria das vezes esse estímulo é feito pela proteína do leite. Se o leite ele é composto de gordura, proteína e açúcar. A lactose é açúcar. Adianta ser desnatado? Não, é a gordura. Tá? Você tem que tirar o leite, que é o quê? Que é a proteína, né? Então, pra gente fazer isso, a gente tem que tirar o leite mesmo, tá? O leite... Ah, e E outra até deixa eu coisa. falar uma curiosidade aqui. Leite desnatado tem pico de insulina maior do que leite gordo, tá? Leite desnatado provoca uma resposta no nosso corpo pior do que o leite integral, porque a insulina sobe Engraçado. imediatamente. Você tirou a Hoje a gente gordura, sabe. sobrou só o açúcar e a proteína. Hoje a gente sabe disso. Eu lembro quando nos primeiros trabalhos de acne, com leite desnatado, que ninguém sabia exatamente o mecanismo. Não sei se você deve lembrar, porque já é, né? No nosso Você, a tempo, gente já tem um tempo disso. Ai, que vergonha, que horrível. Eu tenho que ficar calada. Mas é isso. Eu achava muito legal, ninguém sabia por quê, né? É exatamente por causa do que a Leandra explicou agora. Tá? Então, assim, leite desnatado, você concentra a proteína mais ainda, você vai estimular muito mais. O leite sem a lactose, o leite sem açúcar, mesma coisa, eu concentrei a proteína. E tem uma coisa que um bando de nutricionista e nutrólogo vão brigar comigo, mas minha experiência é essa, tá, Leandra? É whey, tá? Que é leite. Eu troco meus pacientes todos por whey vegano. Já tive até eu e o Renato vira e mexe, a gente, ele, não, esse não dá, não dá. Não arrisco, prefiro um whey vegano para não ter problema, tá? porque o whey, na verdade, eu sei que tem gente que defende o whey também, não é o meu caso, mas o whey aumenta as vias inflamatórias dentro do corpo, né? Ele realmente ajuda a ganhar massa muscular, mas por aumentar muito o mTOR, e ele acaba interferindo no metabolismo da insulina e piorando a inflamação global no corpo, né? Lini, e pele muito seca? Pode ter a ver hipotiroidismo? Pode ter a ver com pele muito seca? Que Sim, sim. Hipotireoidismo também é uma outra alteração hormonal que vai responder diretamente na pele. Como a gente falou, né, a tireoide, eu acho que ela é um dos órgãos fundamentais para todos os processos metabólicos da pele, da pele não, do organismo como um todo, inclusive da pele também. Sim, é que eu olhei para a pergunta, desculpa, eu acho que eu me eu perdi um pouco. também me distraí aqui por um minuto. Desculpa, gente. É, É, bom, Estão perguntando aqui, Lini, se entre o whey seria melhor usar o Mix Right. Você conhece, tem a prática do Mix Right? Leandra, eu gosto do Mix Light, mas aí eu teria que estudar um pouquinho mais, assim, como eu termino deixando essas suplementações, ou eu recorro a você para me dar o help. Você tem alguma? Eu vou até eu perguntar também, eu não fiz essa troca. Deixa Mas eu explicar para ele é quem não conhece. proteína, né? O Mix Right? Mix Right é um mix de aminoácidos, tá? São 8 aminoácidos essenciais, mais dois não essenciais. Então já vem quebrada, como se fosse uma proteína certinha, por isso que é mix right, né? Mistura certa. A proteína certinha para formar a massa muscular, tá? E de fato, ele é muito diferenciado em relação a outras fontes proteicas, porque o aproveitamento para formar massa muscular é quase que
em cerca de 98%, então é muito grande. Quanto outras fontes proteicas, normalmente você tem 38, 40% no máximo de aproveitamento para fazer massa muscular. E aí ele não interfere nem no metabolismo da glicose, da insulina. E você tem ganho do ganho de ingerir um alimento proteico sem o prejuízo de aumentar a acne, de aumentar a inflamação. É muito interessante, Eu tá? vou usar mais o Mix Right, tá? Depois dessa aula. Tem gente aqui falando que Mix Right é maravilhoso. Eu uso muito pouco. Então, assim, o Renato até usa mais e ele faz essa troca de vez em quando, mas a minha experiência é muito pouca. Tá certo. Line, e o intestino e a pele, hein? Isso aqui dá uma live só disso, quase, né? Live só disso, Leandra. E quando a gente fala de intestino, pele, a gente vai falar de microbiota, de probiótico, assim, é um mundo à parte, né? É, eu acho que, como eu falei, o que a gente come é o que faz a gente criar a nossa ecologia, porque assim, a gente vai dar o alimento pro comensal que a gente quer, ou pro anjinho que você quer também, não sei, né? A gente pode escolher qual alimento a gente dá. Por isso que a alimentação, ela responde muito com a pele, porque é a alimentação que vai nutrir essa microbiota. E essa microbiota, ela vai determinar, por exemplo, pacientes com dermatite atópica. A gente não falou disso. A dermatite atópica, eu vou te falar de uma experiência própria, a minha como médica paciente, né? Meu filho, ele tinha dermatite atópica desde pequeno, eu dermato, tratando ele com tudo que eu podia. Eu acho que foi foi um dos principais motivos de eu hoje estar fazendo a dermato que eu faço hoje, eu estar olhando para o paciente. Passei todos os cremes imagináveis, todos os corticoides, e ele continuou com a dermatite. Um belo dia eu conto essa história para todo paciente, porque eu adoro. Eu fui numa palestra da Denise Carreiro, quase infartei, comecei a apertar a mão do Renato, do meu marido, eu dobrava a mão dele assim e comecei a chorar. Porque ela descreveu o meu filho lá na frente, assim, ela começou a descrever ele com tudo que ele tinha, né? E ele era hiperativo, constipado, cheio de dermatite atópica, com lesão mesmo. E aí eu passava corticoide, aí ficava branco, aí eu ia com o imunomodulador, melhorava um pouquinho, daqui a pouco voltava e vivia naquele sofrimento. E na época, ela falou muito da alimentação, e na época ela falou especificamente do glúten e do leite. Eu e o Renato, na época, tiramos, o Renato já falava comigo, e lógico, santo de casa não faz milagre, nem eu estudando tanto me faz milagre, que eu falava bonitinho, mas tá. Outro dia a gente vê. A gente resolveu mudar tudo lá de casa, né? Então a gente contratou uma pessoa para cozinhar, e aí a gente começou a fazer, acho que até nessa época teve um evento lá em casa que a gente fez várias comidas, você lembra? É que a menina... Foi ótimo, inclusive. Isso. E, incrivelmente, com mais ou menos quase 2 meses de tratamento com ele, a professora do colégio me chamou, me perguntando aonde o Igor estava fazendo, estudando extra. O que eu estava fazendo, qual era o método. Falei, não fiz nada. Ele continua no mesmo lugar, estudando do mesmo jeito, eu trabalhando do mesmo jeito, acompanhando de longe, mas ele começou a melhorar. Começou a fechar todas as lesões, ele passava os mesmos cremes, as mesmas coisas que ele sempre fez, tá? O Igor melhorou, ele ficou quase 2 anos sem comer nada de glúten e nada de leite, a gente melhorou a alimentação, botou bonitinho, a gente ainda tudo bonitinho dentro de casa. Depois ele voltou a comer, então ele come esporadicamente, não é todos os dias, e a resposta foi fantástica, porque assim, a lesão dele acabou, né? Ele voltou a ser uma criança sem lesão nenhuma. Então assim, o que eu fiz ali? Eu estimulei a microbiota dele a me ajudar a tratá-lo, né? Quando a gente tirou o glúten, a gente tirou o leite, a gente desinflamou ele, então diminuiu todos os processos que exigiam citocinas inflamatórias, e aí tem uma resposta fantástica. Então, assim, esse é um dos exemplos que eu dou da alimentação, mas assim, a alimentação eu dou exemplo de acne, a alimentação eu dou exemplo de hipotireoidismo.
né? Então, eu acho que teve até acho não, teve uma live com a Denise, né? Ela fala muito melhor que eu, mas eu acho que assim, qualquer lesão de pele que a gente pense, a gente tem que pensar primeiro na alimentação, tá? Foi a primeira pergunta que você me fez. E você também acha importante entrar com os probióticos para cada tipo de dermatólogo? Importantíssimo. Eu acho assim, os probióticos, você vai estimular o que você quer que cresça, tá? Então, assim, eu acho que você tem, além da alimentação, você tem que fazer uso de probiótico regular, sim, tá? Eu já venho há algum tempo, nem que seja, não, vou fazer um kefir. Eu sou extremamente incapaz de cuidar de um kefir. Eu não sei como é que eu cuido dos meus filhos, ainda tive 4. Mas, né, um kefir eu não dou conta, eu não sei criar aquilo. Todos eles ficam esquisitos. Eu não tenho coragem. Então, assim, eu faço em casa, além de tudo isso. A gente usa probiótico, as crianças também, e acho que isso tem um diferencial muito grande. Naquela época, quando que eu falei que eu mudei tudo, uma das coisas que a gente fez foi entrar com probiótico e, lógico, vitamina D, né? Acho que a gente até conversou na época, lembra? Que a gente não pode esquecer da vitamina D, pelo amor de Deus, ela é Pois fantástica. é, então, eu tenho mais poucas perguntas, que o nosso tempo está indo, caminhando para o fim, né? Uma que eu queria que você citasse é a questão da relação da vitamina D com a saúde da pele. Tá. Ai, aí a gente vai falar de um assunto, né, politicamente incorreto Oh, para dentro. Tá, vamos lá. É, bom, sol. Sol, é, pra gente é muito complexo, né? O paciente me pergunta assim, Lívia, eu posso tomar sol? Eu falei, eu sou dermato, eu tenho que falar que não. Mas olha, eu acho que você tem que tomar. Entendeu? É isso, assim. Eu acho que o sol, como tudo na vida, tem um lado ruim, mas ele tem um efeito tão bom com a produção de vitamina D, que é um hormônio, né, gente? Então, assim, que é um hormônio que regula todo o nosso sistema imunológico. Ele faz uma prevenção em casos de câncer, tá? Porque ele regula o nosso sistema de defesa, o nosso sistema de qualidade, que é o teste de qualidade, aquele carinha chato que fica lá olhando, funciona, não funciona, funciona. A vitamina D é quem dá energia para ele funcionar bem. Então, toda vez que a gente está tomando a vitamina D e toda vez que a gente está tomando o sol, a gente está estimulando a vitamina D. E aí você vai me perguntar assim, Line, mas você é dermato, você mandou o pessoal tomar sol e eu sol de meio-dia, 10 minutos. Ai, meu Deus do céu. Tomem. 10 minutos. É só um tudo com pouquinho. moderação. É um É, só pouquinho, tá? A gente tem, eu acho que a gente tem tudo que a gente faz hoje, tudo não, mas muitas coisas do nosso dia a dia, até respirar, dá câncer, tá? Então, assim, é verdade, né? Você vai respirar um ar poluído, que vai ter muito. Eu lembro quando eu assistia a aula do Arthur, eu ficava doida, eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? No iníciozinho, hoje ele já tá, né? Mas no início, quando você não sabe de nada, você começa a ver, tudo dá câncer, tudo termina nisso. Então, assim, vamos estimular coisas que estimulem um lado bom. E o sol tem esse estímulo, agora com moderação, né? Eu acho que a grande palavra da saúde é moderação. A gente não pode fazer nada em excesso. Se a gente passar o dia comendo folhas, a gente vai virar uma vaca, um boi, alguma coisa, né? Vai começar a pastar. Então, assim, mas a gente comer todos os dias vai fazer bem, né? E a gente poder fazer de vez em quando, a gente ter a capacidade de escolher comer uma gordice e comer uma coisa boa. Também, apesar da gordice não ser boa, ela vai fazer bem. Porque se é isso que você quer, eu preciso desse estímulo, né? Então, assim, eu acho que a grande palavra é moderação para tudo que a gente passa na vida. o caminho do meio, né? Fizeram uma pergunta aqui se não existe kefir em cápsula. Existe, tá, gente? É possível manipular o kefir em cápsula, para quem não sabe. Eu sou dessas que não sirvo para cuidar de kefir. E fora que a gente tem que ter muito cuidado com a procedência do kefir, porque um trabalho aqui de Brasília mostrou que não sei quantas amostras, muitas vinham contaminadas. Por Escherichia coli e tal. Então, às vezes, é melhor suplementar mesmo um probiótico, né? E é o mesmo caso da vitamina D, tomar um pouquinho de sol, um pouquinho, com moderação, mas também, de repente, suplementar a sua vitamina D, que vai muito bem, né? Todo mundo entra lá, sai com vitamina D.
Lê, deixa eu só te perguntar uma coisa do kefir também. Mas assim, quando você faz ele em cápsula, como é que você sabe o que você está fazendo? Assim, porque você não consegue definir quais são as cepas que você tem ali, né? Então, o kefir, ele, no Brasil, que a gente trabalha, ele é padronizado nas 5 cepas básicas, né? O acidófilos, bífidos, bulgáricos, casei e raminosos. Então, ele foi padronizado nessas. Só que, realmente, o kefir é um monte de cepas. Mas, É, como o nosso intestino, não dá para medir tudo. Então, foi padronizado nesses como se fossem marcadores. estão perguntando o que que é kefir. Kefir, são um pool de probióticos, tá? Os probióticos, eles são micro-organismos que ajudam a nossa digestão, a nossa regulação imunológica, a nossa regulação hormonal. É como se fosse vários organismos que vivem no nosso organismo, mostrando, dando o caminho de como é que o nosso organismo vai funcionar, tá? Isso é kefir. Só que kefir, ele é feito... Aí é com a Leandra, que aí, Leandra. Então, kefir é uma colônia, são várias bactérias juntas, dessas que a Aline estava falando, que vivem normalmente no nosso corpo, né? E elas crescem juntas, então elas se aglomeram, formam, parece uma canjiquinha, assim, a aparência olhando, e tem gente que fermenta com água, tem gente que fermenta com leite, né? Deixa fermentando, eles crescem e você toma aquele líquido, tá? Que é rico em propriedades probióticas. Mas pode ser manipulado também, eu não dou conta de cuidar de kefir. E pode ser manipulado, não é um produto que exige a receita, estão perguntando aqui, tá? Diferenças entre probióticos e pré-bióticos. Gente, probióticos são os lactobacilos, os bifidobactérias, são os micro-organismos vivos que dentro do nosso corpo, na quantidade adequada, eles promovem a saúde do hospedeiro, nós. Prebióticos normalmente são as fibras, que fermentam sob a ação dos probióticos. E, então, para que um probiótico viva, para que um lactobacilo viva no nosso intestino, se multiplique e cresça, ele precisa ter o alimento certo. Prebiótico é o alimento do nosso probiótico, tá? E assim, uma coisa, eu assisti um curso muito interessante recentemente com Bruno Zimmermann, nunca sei falar o nome dele, tá, gente? Zilber, Bruno Zilber. Ele é conhecido como Dr. Cocô, tá? Ele é um grande estudioso de fezes, e eu amei a aula. E ele falou o seguinte, que a nossa microbiota intestinal se renova a cada 72 horas, tá? Isso é tão libertador, que significa que você pode estar comendo errado, que em 72 horas, se você trocar sua alimentação, o seu intestino já muda a colonização. Isso é muito libertador, porque não significa que você precisa esperar segunda-feira para começar uma dieta de saúde, não significa que vai demorar meses para você começar a ter benefícios. 72 horas, gente, são 3 dias. Em 3 dias, o seu sono pode melhorar quando você muda uma alimentação, sua pele começa a melhorar. Pode ser que atinja o ápice daí a 22 dias. Mas está vendo como as coisas são em parte e que mudar os hábitos sempre é favorável, né? Não, e tem uma coisa muito legal, Leandra. Na verdade, o nosso corpo responde muito rápido. É porque a gente não sabe olhar para ele. Você comeu uma... Provavelmente, todas as coisas que a gente falou aqui, se as pessoas agora em casa começarem a observar, depois que elas comem, qual é a resposta do organismo delas, elas vão saber o que comer. Entendeu? Eu, pelo menos, assim, eu falo, eu adoro gordice, né? Mas eu odeio o resultado que a gordice me dá. Então, eu amava, antes de começar a estudar, eu amava chocolate, mas eu amava de não viver sem ele, né? Não era um amar, eu tinha que comer todo, eu podia ficar sem comer comida, mas o chocolate tinha que estar lá. Hoje, eu já não gosto mais, porque parece que eu sinto depois que eu como. Eu até gosto da sensação da hora, te confesso que ela continua a mesma. Mas depois eu pago um preço que eu já acho que não vale mais. Então, assim, se a gente olhar pra gente, não só no espelho, mas fechar o olho, olhar pra gente, sentir o barulho do nosso intestino, sentir se a gente tá suando, se a gente não tá, se a gente tá se sentindo bem. É por isso que, sim, meditar é bom, faz bem para a saúde, você trazer o olhar para o presente que você vê agora.
Aí já é quase oriental, né? Já tô quase... Eu tô muito zen. Lívia. Não, mas é verdade, assim, é Mas porque eu é acho um que caminho muito bom, de no dia a verdade. dia, se a gente fizer isso, a gente consegue se tratar, né? E a gente consegue saber o que faz bem e o que faz mal. A gente consegue, a gente perceber se uma vitamina é boa, se uma medicação que a gente passou, se uma suplementação foi boa ou não, né? Oline, tem uma pergunta que a gente esqueceu de responder. Ela quer saber, acho que é ela quer saber se o que que você acha da cápsula de Amora para menopausa? Leandra, eu vou passar essa pergunta para você de volta também. Aí é você, Renato, eu sou meio Tá. Ó, dela. gente, a minha opinião como farmacêutica é assim. A minha opinião técnica, tá? Mas assim, pela forma que eu quero me tratar da menopausa, que daqui a um pouco está chegando. Eu prefiro o uso dos hormônios propriamente. Mas tem muita gente que não pode usar hormônio, né? Então, e às vezes, até um hormônio bem recomendado, ele não consegue eliminar completamente os fogachos, tá? Então, nessa hora entra o fitoterápico. E a amora é uma das minhas, sim, favoritas para controlar os fogachos da menopausa. Então, acho que é E muito TPM também, válido, né, sim. Leandra? Né? TPM, para Eu não TPM, tenho experiência com TPM e amora, não, Mimi. eu acho que eu ouvi Mas faz alguma todo sentido. Faz todo sentido. coisa da organização. Porque Não, eu acho que eu já ouvi do Renato, é por isso que eu tô falando, assim. Acho que ele já me falou disso, alguma coisa. Tá? Eu não sei também, mas eu já escutei alguma coisa assim, eu acho que foi do Renato. faz todo sentido porque a amora ela tem fitoquímicos que Que vai favorecem a regular. regulação do estradiol, da progesterona, dos nossos hormônios femininos, né? E sendo assim faz todo sentido, mas eu não tenho essa experiência, tá, gente? Lini, nosso tempo está acabando. Eu queria que você contasse. Você está com um projeto novo no YouTube? Conta pra gente um pouco. Acho que as pessoas devem te seguir, porque a doutora Aline, ó, com esse jeito simpático dela, com esse jeito simples de falar, de explicar, ela trouxe informações muito importantes essa noite para a gente, né? Conta para nós, Aline. Então, Leandro, assim, na verdade essa ideia surgiu, foi bem recente. Eu, numa conversa com algumas amigas, eu trabalhei um tempo na Record, quem me conhece sabe, eu trabalhei quase 3 anos, eu fazia assessoria médica para as novelas, para teledramaturgia, atrás da criação de uma novela, de um filme, quando tem algum assunto médico, tem que ter um médico assessorando, eu fazia essa assessoria lá. Então, terminei conhecendo um pouco esse mundo da TV, tive contato com muitas atrizes, muitos atores. Numa brincadeira dessa, terminou que eu comecei a entrevistar algumas atrizes e falando um pouco sobre esse mundo que todo mundo quer saber, como é que elas se cuidam, como é que funciona, como é que são os projetos que estão tendo. Então, na verdade, esse canal eu estou estreando agora com a Babi, tá? A Babi Xavier, que trabalhou, ela é apresentadora, vai lançar um filme agora, Vitrine Humana, teve várias novelas da Record. E eu comecei falando para a Babi assim, quanto vale a sua beleza? Esse é o jargão do filme, né? E a gente meio que trazendo essas coisas. Como é que é um dia você se transformar tanto? E eu trago isso para a saúde. E a gente tenta trazer informação junto com entretenimento, junto com cultura, né? Já tem um cantor que a gente já está conversando também, não vou falar ainda, que a gente ainda não fechou, tá? Então, assim, eu quero ir, vou entrevistar também alguns esportistas. Eu quero saber como é que é a vida deles, assim, como é que eles tratam a saúde na prática. A verdade, é isso que a gente vai fazer. E aí vai ter o Adoro. canal do YouTube, né? Vai ser uma conversa comigo, e a gente falando, e com algumas dicas também de ações para melhorar a qualidade de vida, né? Para cuidar da saúde, né? Não são consultas, Onde que a mas gente te vê quando começa, para a gente encerrar, que está acabando você. tá, Lê, a gente está montando ainda. Me acompanha no Instagram, que a gente está terminando de montar isso e eu passo para todo mundo bonitinho lá. Me acompanha lá. Muito legal. Line, olha, foi um prazer estar contigo aqui, uma conversa leve, gostosa. Eu tenho certeza, muitos elogios aqui, o pessoal comentando. Tá? Muito, muito obrigado. Ó, doutora Line, sua linda, amo essa médica. Muitos Ah, elogios aqui, merecidos. Eu também, ó, sou sua fã e ah, agradeço por você estar aqui
com a gente na farmacotécnica, tá bom? Você quer falar Ai, alguma coisa aí? quero agradecer vocês pela oportunidade. Farmacotécnica sempre fantástica, atendendo a gente muito bem, trazendo muito conhecimento. Gente, a Leandra, ela é fantástica. Ela falou que eu tinha que falar de mim, mas eu não sei falar de mim, porque eu sou muito fã dela. Tá? Assim, muita coisa que eu falo hoje, que eu faço, eu aprendi com ela, que ela fica ali estudando e dando todo o respaldo, e é para ela que eu falo para vocês que, olha, eu vou falar com alguém, é com ela que eu falo, tá? Então, assim, isso a farmacotécnica que proporciona pra gente, eu acho que elas investem muito em educação médica, e eu sou apaixonada por todo o trabalho que vocês fazem com a gente também, tá? Muito obrigada Muito pela obrigada. oportunidade, obrigada a todo mundo que assistiu. Espero ter ajudado. Qualquer coisa, bota a pergunta aí que a gente responde. Tá, vou encerrar rapidinho para salvar um beijo.